Neste vídeo eu vou te mostrar como baixar e instalar a nova versão da distribuição Linux Debian. Então aproveita a vinheta, deixa o seu like e bora pro vídeo. Fala gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal da LH Informática. Eu sou o Luiz Bal e hoje eu vou te ensinar o passo a passo para baixar e instalar a versão 12 da distribuição Debian. Antes disso, peço que tu deixe teu like no vídeo, isso me ajuda e faz com que o YouTube espalhe esse conhecimento para mais pessoas. E se tu é novo por aqui, peço também que tu te inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando sair vídeo novo. Então, sem mais enrolação, vamos pro conteúdo. Aqui na tela do meu computador, no Google, a gente vai pesquisar por Debian e vamos entrar aqui no debian.org, que é o site oficial do Debian. E aqui já aparece pra gente o sistema operacional, aparece o símbolo aqui e aparece para baixar. A gente só clica aqui em baixar e ele automaticamente vai baixar a última versão estável da distribuição, que é o 12. E é só aguardar. E terminando de fazer o download, a gente vai onde salvou o arquivo, geralmente na pasta de download, e aqui está o arquivo. Com esse arquivo ISO, tu pode fazer duas coisas. Ou fazer a instalação em uma máquina virtual para poder testar o sistema e ver como é que ele é, ou fazer um pendrive bootável para fazer a instalação em uma máquina física. Se tu não sabe fazer nenhum deles, eu tenho esses vídeos aqui no canal que ensinam como fazer pendrive bootáveis e como fazer a instalação de uma máquina virtual. Eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição do vídeo. E botando o pendrive ou a ISO na máquina virtual, vai mostrar essa tela aqui para escolher algumas opções. Tem opções de fazer a instalação via interface gráfica e a instalação sem interface gráfica. E eu aqui vou ensinar a fazer a instalação via interface gráfica, mas uma hora eu posso ensinar também como fazer a instalação sem interface gráfica, que na minha opinião é bem mais prático, beleza? Então é só clicar aqui em Graphic Install e ele vai começar a carregar o sistema e vai subir aí um instalador do Debian. E aqui ele já pede o idioma que a gente vai querer instalar o sistema. Então a gente escolhe português. E aqui a gente escolhe Brasil, e aqui no teclado ele já deixa marcado português brasileiro, então ele vai começar a carregar os componentes. Aqui é a hora de configurar a rede, ele pede um hostname, né, o nome da máquina, aí tu pode colocar o que tu quiser aí, eu vou colocar aqui LH Informática. Aqui ele pede o nome de domínio, se existir, mas como não existe, é só dar um continuar. E aqui ele vai pedir para te configurar a senha do usuário root. Eu recomendo deixar desabilitada o usuário root, é só tu deixar em branco aqui, e dar um continuar que ele desabilitará o usuário root. Mas se tu quiser usar, fica à vontade para configurar uma senha. Lembrando que se tu deixar desabilitado o usuário root do sistema vai ser o usuário que tu vai criar. Como eu gosto de deixar desabilitado o usuário root, é só deixar em branco e continuar. Aqui ele pede o nome completo da pessoa que vai utilizar o computador, é só tu colocar o teu nome completo. E em seguida ele vai te pedir o nome do usuário e ele te sugere um username baseado no teu nome. E aqui o username ele não pode conter espaço. Então eu vou colocar Luiz-Bal e vou dar um continuar. E aqui ele pede para te configurar a senha desse usuário. E se tu deixou desabilitado o usuário root, eu recomendo aqui que tu coloque uma senha forte. Aqui pede para configurar o relógio, né, o fuso horário. É só deixar aqui Distrito Federal mesmo, que é Brasília, né? O horário de Brasília. E agora é a hora de escolher o disco para fazer a instalação. E aqui tem a opção de modo assistido, que vai utilizar o disco inteiro. Se tu for um usuário iniciante no Linux, eu recomendo que tu coloque no modo assistido. Mas eu particularmente gosto de fazer e ensinar o particionamento manual. Então eu vou ali embaixo na opção manual e dou um continuar. E aqui ele mostra todos os dispositivos de armazenamento que o computador está reconhecendo. No meu caso aqui ele está reconhecendo só um disco virtual de 30 GB, né, que eu fiz na máquina virtual, e é nele que eu vou instalar. Então eu seleciono ele e dou um continuar. E aqui ele pede para criar uma tabela de partição. E é só eu confirmar com sim e continuar. Então ele criou a tabela de partição e ficou um espaço livre ali não alocado. E é nesse espaço que a gente vai criar as partições. E para criar as partições aqui no Debian é bem simples. É só tu clicar na opção e continuar. Sempre tu clica na opção que tu quer e continuar. Então eu vou te mostrar aqui na prática. Vou criar a primeira partição. Eu vou criar uma partição de 3 GB, tá? Para swap, que é a memória virtual. Então eu clico ali no espaço livre não alocado e dou um continuar. E aqui, criar uma nova partição e venho em continuar também. Aqui no tamanho eu vou colocar 3 GB e dou um continuar. Aqui no tipo de partição eu vou colocar primária, continuar. Início, continuar. E aqui em usar como, eu clico ali, dou o seguinte e aqui eu escolho o swap, né, a área de troca, swap, e seleciono e também dou o seguinte. E depois eu venho aqui abaixo em finalizar a configuração da partição.
e dou o seguinte. Então ele criou a partição swap de 3 GB. Agora a gente vai criar a partição de inicialização do sistema. Então clica no espaço livre que sobrou ali, continuar, criar uma nova partição. Aqui no tamanho eu vou colocar 500 MB, tipo de partição primária. Aqui em usar como, eu vou deixar ext4 mesmo. E no ponto de montagem, aqui onde está a barra, eu seleciono, dou continuar e venho aqui em barra boot e continuar. E depois finalizar a configuração da partição. E foi criada a partição de inicialização do sistema. Agora o espaço livre que sobrou ali, a gente precisa criar a partição barra, que é a raiz do sistema. Então a gente clica no espaço livre, continuar, criar nova partição. Aqui no tamanho eu vou deixar o tamanho total. Aqui eu posso deixar em lógica mesmo. Aqui em usar como, vou deixar ext4. E no ponto de montagem também vou deixar barra. Então é só vir em finalizar a configuração da partição. E ok, criado então o nosso esquema de partição da instalação do Debian. E depois é só vir em finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. E dar um continuar. Então ele te mostra um resumo do que vai acontecer no disco, né, as partições que a gente criou. E é só a gente confirmar no sim e dar um continuar. E então agora ele vai começar a fazer a instalação do sistema básico. E depois de fazer a instalação do sistema básico, ele pergunta se tu quer adicionar mídias adicionais. Então é só clicar aqui que não e dar um continuar. E ele pergunta aqui qual a região do espelho do repositório. É só deixar Brasil mesmo. Eu deixo debian.org mesmo e dou um continuar. Aqui ele pergunta se eu quero adicionar algum proxy, né? Não tenho proxy. E depois vai começar a fazer a instalação dos pacotes. Essa parte ela demora um pouquinho. Ela só pede depois para te adicionar ali alguns pacotes adicionais e qual é a interface gráfica que tu quer instalar. Aqui ele pede para te enviar a estatística anonimamente para desenvolvedores dos pacotes. Aí fica à vontade se tu quiser colocar sim e dá um continuar. E aqui ele pede para te adicionar algum software e a interface gráfica. Já está selecionado ali o ambiente de área de trabalho do Debian, o GNOME, que é a interface gráfica que ele vai utilizar, e o utilitário de sistema padrão. Mas se tu quiser trocar aqui o GNOME para o XFCE, para o MAT, para o KDE, fique à vontade. Lembrando que o KDE é uma interface um pouco mais leve, para computadores com recurso mais limitado, eu recomendo colocar o XFCE. Aqui tem a opção também de já deixar instalado o SSH e um servidor web. Aí escolhendo as opções, é só dar um continuar. E agora sim, ele vai continuar fazendo a instalação aí, e essa parte demora um pouquinho, e é só aguardar. E depois de aguardar a instalação dos pacotes e da interface gráfica, ele te pergunta se tu gostaria de instalar o inicializador do Groove. Se caso tu estiver instalando um sistema operacional no teu disco, não precisa. Mas caso tiver um dual boot, né, 2 sistemas na máquina, aí tu pode instalar. Para mim, independente se tem um sistema ou 2 no disco, eu sempre instalo o Groove. Então eu seleciono sim e dou um continuar. Aqui ele pede o disco onde vai ser instalado o Groove, e é só tu selecionar o disco que está instalado no teu sistema. E dá um continuar. E então ele vai finalizar a instalação do sistema. Pronto, instalação concluída. Para finalizar a instalação, é só a gente reiniciar o computador. Então é só dar um continuar. Então o computador vai reiniciar, vai te mostrar a tela do Groove, tu seleciona o sistema e vai carregar e vai te apresentar a tela de login do usuário que tu criou. Então é só tu colocar a tua senha e aproveitar o teu novo sistema operacional. E esse foi o vídeo e eu vou ficando por aqui. Antes de ir, eu quero te recomendar esses 2 vídeos para te aumentar ainda mais teu conhecimento em Linux. Escolha qualquer um deles e aproveite o conhecimento. Muito obrigado e até breve.